Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Cuidado com a apatia espiritual. A mensagem desta semana tem por título: Apostasia procederá à vinda do Senhor. Apostasia é o que temos visto nesta era denominadora pós-modernismo, em que são retirados os princípios morais, legais e culturais, inspirados nas Escrituras, abrindo o caminho para o aparecimento do Anticristo. Diante desse quadro, somos encorajados a não nos esfriar espiritualmente, nem nos permitir ser influenciado pelo pensamento que tem corrompido as nações, afastando-as de tudo o que se refere a Deus. A base deste tema está em 2 Tessalonicenses 2:1-2, onde Paulo explica a respeito da vinda do Senhor. A palavra vinda é grego. E respeito da vinda, a palavra em grego. E poesia em português. E significa presença. A vinda do Senhor não será uma repentina aparição, mas será uma presença que perdurará aproximadamente 3 anos e meio. Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses, muitos achavam que o dia do Senhor já havia chegado. Isso fez com que os irmãos se apavorassem e talvez até quisessem abandonar suas obrigações, como trabalhar e cuidar da família. Por isso, Paulo exortou a igreja dizendo que a vinda do Senhor não ocorreria sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade, o filho da perdição, refere-se próprio anticristo. Contudo, de seu aparecimento haverá apostasia. É o que significa apostasia. Vejamos a seguinte nota da versão atualizada, correspondente ao versículo citado. Paulo explica aos Tessalonicenses que, embora a volta de Cristo seja iminente, há sinais que ainda teriam de se cumprir. Antes desse maravilhoso e esperado aventura, um desses grandes sinais é a apostasia, que literalmente significa rebelião. Termo que nas Escrituras tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e contra tudo que se procede de Deus. Essa rebelião tem duas faces. Uma profunda e generalizada apatia pela fé em Cristo Jesus e pela palavra de Deus, seguida da violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo. Querido leitor, a palavra apostasia em grego indica, num primeiro momento, uma profunda e generalizada apatia pela fé em Cristo Jesus e também pela palavra de Deus. Em seguida, num segundo momento, esse afastamento resultará numa violenta rebelião contra o Senhor e contra seus seguidores por todo o mundo. Por quê? Porque Satanás, segundo o que já estudamos em Ezequiel 28 e Isaías 14, sempre quis ser um rei adjunto de Deus e nunca aceitou o fato de que Jesus é o escolhido para assumir essa posição. Lucifer quis sobrepor-se aos demais anjos e ser semelhante ao Altíssimo. Então o Senhor o lançou por terra, e nessa rebelião ele levou consigo a terça parte dos anjos, formando uma autoridade paralela a Deus. Ele corrompeu o universo e também o homem quando este foi criado, levando-o a transgredir a palavra de Deus. Mas Deus nos providenciou a salvação, enviando seu próprio Filho para redimir não somente o homem, mas para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer no céu. Por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus alcançou a direita e isso colocou como correio um rei adjunto, posição que Satanás queria ocupar. Jesus aguarda o momento em que, por meio da igreja, todos os seus inimigos sejam vencidos e colocados debaixo de seus pés. O desejo satânico de ser
adorado como Deus foi introduzido na humanidade quando da queda de Adão, e se manifestará mais fortemente na pessoa do anticristo, quando ele se levantar. Apesar de sabermos que o anticristo será o homem da iniquidade, o mais importante hoje é lembrar que a apostasia operará antes de sua manifestação. Devemos ficar atentos, pois a apostasia provocará uma apatia generalizada e profunda na fé dos cristãos. Vamos acordar. Não permita que isso aconteça. E como nem aqueles que lhe são próximos. Louvado seja o Senhor. Vamos dar uma sequência aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O efeito da apostasia. O amor se esfriará de quase todos. Jesus nos apresentou uma parábola sobre a necessidade de orar sem cessar e viver como uma pessoa cheia de fé. Entretanto, na mesma passagem, ele revela que chegará o momento em que essa fé se esvairá entre os crentes. Ou seja, será que o Senhor encontrará fé na terra quando de sua segunda vinda? Isso nos leva a redobrar nossa atenção nesses últimos tempos, pois sabemos que a apostasia acontecerá em duas etapas. A primeira etapa, descrita em Mateus e Lucas, provocará a apatia generalizada e profunda da fé entre os filhos de Deus. Observemos que, como relatado nessas duas porções da Bíblia, são assim os dias que estamos vivendo, com guerras, rumores de guerra, fomes, epidemias, como característica de nosso tempo. Ainda não começou a era do fim, porque estamos no princípio das dores. E nesse tempo já observamos muitos esfriamentos entre os filhos de Deus. Mesmo assim, devemos atentar para o fato de que estamos entrando na segunda etapa, que diz respeito à rebelião das nações contra tudo e o que relaciona com Deus e atingirá diretamente os judeus e, em seguida, os cristãos. A sequência do texto de Mateus nos revela isso. Então serei atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Profeticamente, este texto refere ao que acontecerá aos judeus, que serão alvo de ódio por parte de muitas nações. Mas sabemos que esse ódio também vai refletir nos cristãos, e nós que cremos no Senhor Jesus. Queridos irmãos cristãos, estamos, de certa forma, vivendo em tempos de bonança. Embora passemos por uma pandemia, desfrutamos da liberdade de pregar o Evangelho e de viver a vida da igreja. Só que precisamos preparar-nos, porque virá o dia em que muitos dentre nós se escandalizarão, trairão essa fé e odiarão uns aos outros. A pressão que sucederá nessa fase abalará a fé de muitos. Por isso, precisamos preparar a igreja para esse tempo. Continuemos a ouvir e a praticar a palavra profética, que nos dará direção e nos preparará para a volta do Senhor. O texto de Mateus 24 revela também que, com a multiplicação da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como você se sente ao saber disso? Não pense que você está salvo. Se você hoje se considerar nos pilares da vida cristã, desenvolvendo a fé e o amor e a esperança. Se hoje não for aprovado por Deus, no momento em que sua fé for provada, você irá balançar. Porque chamo sua atenção para isso. Porque a apostasia e a multiplicação da iniquidade juntas farão o amor se esfriar de quase todos. Em seguida, lemos: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Pregamos o evangelho do reino para salvar o maior número de pessoas possíveis.
aperfeiçoá-las e assim produzir mais vencedores que sejam arrebatados antes da grande tribulação. Os computadores dinâmicos têm papel fundamental nesse processo. Esse pequeno grupo de servos de Deus tem feito um trabalho inédito na história da humanidade. Prega o Evangelho do Reino por meio da oração e distribuição de livros com a palavra profética escrita, chegando a semear de 8 a 9 mil livros por dia. Isso nunca existiu na história humana. Também o Instituto Vida para Todos tem difundido diversas mensagens das palavras do Evangelho do Reino a todas as pessoas, no Brasil e no exterior. E nós, na igreja, temos preparado uma rede de cuidado para abraçar essas pessoas e cuidar delas com labor de amor, preparando-nos para a perseverança da esperança. Deus não nos deseja reprovar, mas nos fazer amadurecer. Aleluia! Fortalecendo-nos e arraigando-nos na fé, a fim de alcançarmos a maturidade. Estejamos atentos. Quando chegar o tempo da pressão final, fique firme, não vacile. Deus nos fará vencedores. Nós seremos aprovados. Louvado seja o Senhor. Esse pontinho me chamou a atenção. Não vacile. Deus nos fará vencedores. Nós seremos aprovados. Louvado seja o Senhor. Nós vamos dar uma sequência agora dos versículos. Já dei uma. Vou pegar aqui, puxar, que está pertinho. 2 Tessalonicenses 2:3. É isso aqui, exatamente. 2:3. 2:3. Amém? Aqui não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado, quase que agora o detém. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano de injustiça ao que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para ser salvo. Por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de seres julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora nós vamos ver Salmo 2, 2 e 3. Pegar um pouquinho aqui, mais uma pressão aqui. Por que se enfurece os gentios
e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Agora nós vamos ler 2 Timóteo 3, do 1 ao 15. Amém, amém. Vou ler do primeiro, para ganhar mais uns 2 pontinhos aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingrato, irreverente, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles. Essa é uma situação muito complicada, irmãos. Chega numa situação que o Senhor fala, Paulo encorajou Paulo a dizer, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Lamentavelmente, a gente lá como irmãos, a gente corta o coração nesse versículo. Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Está escrito aqui, irmãos. Mas que o Senhor nos abençoe, que nós passamos por um renovo para podermos reinar com o Senhor. Ainda há tempo, irmãos, para haver uma mudança. Graças a esses irmãos que receberam essa revelação, para escrevermos para nós e para todos os nossos irmãos. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que eu estava agora há pouquinho, até o 12. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para me achar aqui. 2 Tessalonicenses, 2, do 7, do 7, vou ganhar um pouquinho aqui, vou ler um pouco, vou dar mais eu vou dar mais uns versículos aqui, vamos começar do 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objetivo do culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordai de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que detém para eles que seja revelado somente em ocasião. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira.
e com todo engano, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. E nós vamos dar mais um ponto aqui. Nós vamos ler Romano, capítulo 5. Romanos capítulo 5, do 5, 3 ou 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para convosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados irmãos, nós vamos ler Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4. Amém. 3. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui servindo ao Senhor. É pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia, Senhor, que tem feito tudo por nós. Nosso coração é de gratidão. Estamos aqui para um seu servo, Senhor. Perdoa nossos erros, nossas falhas, mas ajuda-nos a prosseguir, ajuda-nos a perseverar, mas fazendo a sua vontade,
para conseguirmos, Senhor, a promessa, que é reinar com o Senhor na era do porvir. Abençoa a igreja em Campinas, abençoa os irmãos que são responsáveis por todos os irmãos. Guarda eles, Senhor, de todos os males. Nós confiamos em Ti. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Todas as coisas são com o Senhor, com a Sua palavra, que é o Senhor mesmo. Louvado seja o Senhor.